Olá, vamos para mais um Pod da Prof. com Cristiane Pistoia. O tema é Era Napoleônica. Vamos lá? Muito bem, queridos. Então, após um longo período de Revolução Francesa, nós vimos que a França já estava esgotada. Então, após um longo período, ela se esgota. Nós encontramos uma França já com grandes dificuldades no setor econômico e social. Lembrando que a Revolução Francesa, ela inicia em 1789 e Napoleão vai começar a assumir o poder em 1799. Então, são 10 anos de luta aí por parte do povo francês. E isso traz consequências, não é? Então, nós temos um contexto bem complicado aqui, né? Nós temos dificuldades no setor da indústria, do comércio, caminhos e portos estão destruídos, serviço público desorganizado, parte da população foge, diante da desordem, da ameaça de confisco de bens, alguns clérigos que não obedecem à Constituição vigente. Então, nós temos uma situação bem complicada em que uma guerra civil parece iminente. Então, é dentro desse contexto difícil que nós vamos ver, então, a adoção por parte do diretório, que é a parte finalzinha ali da Revolução Francesa, nós temos um governo chamado diretório, basicamente composto pela alta burguesia, pelos girondinos. Então, eles não estão conseguindo dar conta desse contexto dentro da Revolução Francesa. E para que a França volte, então, a crescer, é necessário tomar uma atitude. Então, uma das soluções encontradas pelos setores da burguesia para buscar um equilíbrio maior, então, e uma estabilidade interna, vamos perceber que o caminho encontrado vai ser conduzir o Napoleão Bonaparte ao poder. E ele vai assumir o governo francês, então, porque ele tem o apoio de um exército, ele foi um general importante dentro do contexto da Revolução Francesa, então ele tem credibilidade, ele é mesmo visto como um herói, passa a ser, então, visto como aquele que pode trazer uma paz social para dentro dessa França revolucionária. O acontecimento que vai resultar, então, na chegada do Napoleão Bonaparte ao poder, chama-se 18 Brumário, chamado golpe de 18 Brumário, que vai acontecer em novembro de 1799. Aqui nós temos a chegada, então, desse Napoleão Bonaparte ao poder, tá? Então, isso é importante de nós sabermos por que ele assume, Porque nós temos uma condição difícil na França e é preciso que alguém retome as rédeas. O governo de Napoleão Bonaparte, ele durou 15 anos, de 1799 até 1814, nós vamos ter o governo desse Napoleão. Vamos ter um governo dividido ou classificado em 2 períodos. O primeiro período é o período do consulado. Nesse tipo de governo, nós vamos ter a divisão do poder entre 3 cônsules, sendo que o primeiro cônsul, aquele que é mais importante, que detém o poder maior, vai ser o Napoleão Bonaparte. Nessa fase do consulado, nós temos que há ainda a manutenção de um governo republicano, porém, muitos poderes serão concedidos a Napoleão já nessa fase. Então, ele vai poder propor leis, declarar guerra, fazer a paz, vai fazer a nomeação de altos cargos, dos funcionários, vai nomear juízes, religiosos, Então, nós temos uma grande ingerência já de Napoleão Bonaparte nessa fase da era napoleônica. Então, por meio de tais poderes, o Napoleão vai mandar prender os adversários políticos. Então, já aqui eu começo, uma perseguição a todo aquele segmento que não comunga, que não gosta da ideia de Napoleão Bonaparte estar no poder. E aqui nós precisamos saber que esses adversários são tanto jacobinos, porque Napoleão ele vem apoiado pelos girondinos, pela alta burguesia, então eu tenho um grupo opositor forte, formado por jacobinos e por monarquistas, Então são esses adversários que Napoleão Bonaparte vai começar a perseguir. Também já começa nessa fase a censura, Prensa, Então aquilo que é divulgado, aquilo que vai ser difundido, começa a ser censurado. Então, essa é a fase do consulado.
Dentro desse período, nós temos a adoção de uma série de medidas no âmbito econômico que vão favorecer o desenvolvimento da França, a retomada de um crescimento. Então, nós temos, por exemplo, a legalização de distribuição de terras, drenagem de pântanos. Então, tu precisa imaginar que drenar panto significa ter uma maior área agricultável, plantar alimentos, né? Então, nós temos aqui, se eu tô vindo de um contexto difícil, então são medidas importantes. Temos ainda a construção de estradas e pontes, então investimento em infraestrutura, isso vai dar um fôlego para o comércio, a retomada da produção industrial. Preço dos alimentos vão aos pouquinhos diminuir e ele vai criar também um banco para a França, né? Vai poder, então, passar a emitir a sua moeda, o seu papel moeda. No setor da educação, uma medida importantíssima aqui é ampliar o acesso à educação primária, ao ensino primário, mandando construir escolas, então, nas maiores cidades. Então, aquelas cidades que tinham uma maior concentração populacional vão começar a receber, então, escolas. Vai criar o Código Civil, então aqui é um ponto importante dentro dessa fase do consulado, é a criação desse Código Civil para a França, né? Isso já vai se dar lá em 1804, a aprovação desse código. Então é um documento que ele vai regrar as relações privadas. O Brasil tem um Código Civil. O Código Civil brasileiro, ele regra as atividades privadas, as relações privadas. Então, é um documento importantíssimo esse Código Civil, porque ele vai servir de base para legislações de outros países, como modelo ou como inspiração. E para o Brasil isso também não foi diferente. Então, esse Código Civil napoleônico, ele vai trazer alguns pontos importantes. Por exemplo, aboliu privilégios do clero e da nobreza, protegia a propriedade privada, separava o casamento civil do religioso, igualdade de todos perante a lei, e essa igualdade de todos perante a lei com algumas ressalvas, porque o papel da mulher ainda ficou aqui nesse código um papel secundário, relegado ao lar. Então, nós temos algumas características. Então, eu tenho alguns avanços que são importantes para a sociedade francesa, mas esse Código Civil também apresenta alguns aspectos conservadores. Ficou estabelecido a proibição de criação de sindicatos, fazer greves, não podia. Então, nós temos avanços e atos conservadores aqui, sob o ponto de vista bem negativo. Então, esse é um ponto importante do Código Civil. Bom, o segundo momento dessa era napoleônica é quando ele já se torna um imperador. Aos poucos, ele vai concentrando o poder em suas mãos. Em 1804, nós temos já um Napoleão importante, muitos poderes em suas mãos, e ele vai aos poucos, então, com esta alta popularidade, vai aos pouquinhos recebendo apoio dos deputados. E isso vai resultar na sua chegada a um título, o título de imperador. O império significa uma estrutura política centralizada em um monarca, que ele vai receber, no caso aqui, o título de um imperador. Geralmente, o império ele apresenta uma grande expansão territorial, cujas terras são contínuas ou não. Além disso, grande parte dos impérios vão se constituir por meio de conquistas. Então, um aspecto importante dessa fase do império napoleônico é justamente essa fase de conquistas, né? Conquistas napoleônicas, que significa o quê? Invasão sobre domínios outros que não pertenciam à França e passam a pertencer. Então, em 1804, Napoleão Bonaparte torna-se o imperador francês. A partir dessa época, nós já vamos ter, então, um grande desenvolvimento de conquistas, a prática de conquistas, né, por meio, então, das guerras napoleônicas, como foi referido. Nós precisamos também atentar que este período, chamado Império Napoleônico, além de ser marcado pelas guerras de conquista, nós vamos ter outro ponto bem importante que chama-se o bloqueio continental. Então, isso é uma questão marcante desse período da era napoleônica, que é quando Napoleão Bonaparte vai tentar atingir a Inglaterra
naquilo que lhe é de mais caro, que é o setor econômico. Então, dentro desse período, nós temos uma grande potência econômica europeia, que é a Inglaterra. Ela é grande produtora de mercadorias e tem a Europa como sua grande consumidora. Napoleão tentou invadir o território inglês, mas ele não consegue, ele nunca conseguiu, em virtude de uma marinha que conseguiu proteger muito bem os limites ingleses. Então ele pensa uma forma de como atacar, de como prejudicar a Inglaterra, ao ponto de deixá-la fraca, para então depois, em um momento apropriado, tentar invadir esse território inglês. E a estratégia utilizada por ele vai ser esse chamado bloqueio continental. Então, atentem que o objetivo primeiro do bloqueio continental é atacar economicamente a Inglaterra, enfraquecê-la, para depois tentar uma invasão. Esse bloqueio continental significa dizer que nenhuma nação europeia poderia comercializar com a Inglaterra. Caso esse decreto fosse descumprido, as tropas napoleônicas então invadiriam aqueles países que desobedeceram essa ordem de Napoleão. Nós vamos ter 2 países importantes aqui para nós, que vivemos na América, que vão desobedecer esse bloqueio continental em virtude das condições econômicas. Tradicionais parceiros econômicos endividados com a Inglaterra é a Espanha e Portugal. Isso nos diz respeito por quê? Porque a Espanha, ao não conseguir cumprir com o bloqueio continental, ela vai se enfraquecer, vai ter o seu território invadido e as colônias espanholas aqui na América vão encontrar, então, um momento propício para começar os seus processos de independência. Para o Brasil, justamente significa a vinda da coroa real para cá. Dom João, como foi dito, é um parceiro de longa data da Inglaterra, então ele não tem como cumprir com esse bloqueio continental. E sabendo da represália que viria, em comum acordo com a Inglaterra, vem para o Brasil, foge, ele, a corte, as riquezas de Portugal, tudo aquilo que ele conseguiu colocar em navios, ele trouxe para cá, escoltado justamente por navios ingleses. Isso, gente, vai acontecer não porque a Inglaterra é amiga de Portugal, não, isso se reflete em interesses econômicos que serão satisfeitos. Nós temos acordos comerciais que a Inglaterra vai fazer diretamente aqui com o Brasil, que vai beneficiá-la. Então, é uma ajuda que tem uma resposta. Esse bloqueio continental, vocês gravem que o objetivo é econômico. Bom, nós vamos ter, paralelo a esse bloqueio continental, então, a conquista de territórios, tá? Então, isso vocês também segurem essa informação que é importante. 1806 é o bloqueio continental, tá? Essa data é importante, objetivo econômico, descumprimento vai gerar, então, represália para quem descumprisse. Reações ao imperialismo francês. Eu não posso imaginar tudo isso acontecendo e nenhuma nação se revoltando, nenhuma população não tentando parar Napoleão. Então, vocês precisam atentar a este fato, que existe reações a esse imperialismo francês. E vai ser uma reação que vai ser interna e uma reação externa. Então, uma reação interna, ou seja, dentro dos limites franceses, nós temos os grupos descontentes com o governo napoleônico, jacobinos, monarquistas, né? Aqueles que acusam Napoleão de praticar muitas mortes, de censurar a imprensa, acusam Napoleão de autopromoção, não gostam desse tipo de governo, então gera descontentamento e manifestação desse descontentamento. Isso é um fator interno, mas nós também vamos ter reações no âmbito externo, ou seja, outros povos que estão sendo subjugados, que estão tendo o seu governo gerenciado por franceses, eles vão, de alguma forma, tentar se articular para enfraquecer esse poder napoleônico nessa Europa. Dentro desse contexto ainda, nós temos que o bloqueio continental não vai resultar naquele objetivo que Napoleão pretendia.
Então, mesmo ele decretando um bloqueio, nós vamos ter uma série de nações que não vai conseguir cumprir por muito tempo, porque depende dessas relações econômicas travadas com a Inglaterra. Então, o objetivo dele não concretiza. Isso aqui é importante também que vocês precisam saber. Além desses fatos, nós vamos perceber a partir de 1812 que essas conquistas napoleônicas elas vão chegar ao seu limite máximo. E nós temos, nesse ano de 1812, a invasão de Napoleão à Rússia, porque ela vai ser uma das nações que não consegue levar muito longe o bloqueio continental. Então, quando a Rússia fura esse bloqueio, Napoleão Bonaparte manda tropas, né? Dizem, né? 600 mil homens para o território russo, então, para sufocar, né? A represália, aquela que nós vimos, né? E voltam para a França só 30 mil, porque nós vamos ter aqui um grande tropeço das tropas napoleônicas. Então, a partir de 1812, nós vamos começar a perceber um enfraquecimento desse poderio napoleônico. E isso vai servir como um gás para as reações que estão acontecendo. Então, em 1812, ele invade a Rússia, toma algumas cidades, porém o inverno russo e a tática de terra arrasada utilizada pelos russos vai fazer com que essas tropas não tenham sucesso, né, sejam muito prejudicados e acabem tendo que regressar para a França. Então só regressa, ou só teria, né, regressado 30 mil soldados, tá? Quando ele chega na França, ele chega muito abalado, porque acaba aí a invencibilidade do exército de Napoleão. Então, isso é uma queda, né? É uma queda muito forte para ele. Essa derrota vai provocar a união, então, dos seus adversários. Começar a articular, pensar o que podem fazer para, de fato, retirá-lo do poder. E nós temos, então, a união de quem? Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, formando um exército para vencer os franceses. Então, mostrando a partir do momento que o exército não é mais invencível, isso vai ser um impulsionador para que aquelas nações contrárias se articulem e consigam, então, vencer Napoleão. Paris vai ser ocupada, gente, em 1814. Napoleão vai ser exilado na Ilha de Elba, vai ficar lá por algum momento, e nesse período o trono francês vai ser ocupado pelo Luís XVIII. Então, quando Napoleão percebe que Paris é tomada e ele vai ser exilado nessa ilha de Elba em 1814, nós temos aqui a retomada do poder por parte de um monarquista. Luís XVIII nada mais é do que o irmão do Luís XVI, que foi guilhotinado lá no tempo da Revolução, lembrem? Tá? Então, o que nós temos? Nós temos a volta de uma família real governando a França, que um dia se revolucionou, que um dia tirou do poder um rei. Agora, este rei, essa família, está voltando. Napoleão sai dessa ilha, volta para a França e vai governar um período que ficou conhecido como o governo dos 100 dias. Quando ele volta para a França, ele volta e é visto como um herói, porque não podemos esquecer desse legado dele como um general, como um grande comandante, como aquele que, de certa forma, contribuiu para a volta da França, para o desenvolvimento francês. Então, quando ele retorna para a França, ele é visto como esse herói. Inclusive, o exército francês não obedece ao rei Luís XVIII. Passa a obedecer Napoleão. Perceba a força desse líder dentro dos limites franceses. O rei, diante disso, vai fugir e Napoleão vai assumir o poder. E fica, então, governando por volta de 3 meses. Esse chamado governo de 100 dias que ele tem. Na Batalha de Waterloo de 1815, Napoleão vai ser preso e enviado para uma outra ilha. Ilha de Santa Helena, mais longínqua, lá perto da África. E vai morrer em 1821. Então, aqui terminaria, de fato, esse governo de Napoleão. Bom, consequências. Napoleão morreu. Tá? E agora? Bom, agora nós precisamos olhar para essa Europa e verificar. Ela vai ficar assim? Tudo fica com a França? O rei Luís XVIII, ele governa tudo, os territórios que a França anexou? Como fica aqueles governantes que Napoleão retirou do poder? Então, é preciso olhar para essa Europa pós-Napoleão
e pensar o que vai ser dessa Europa. E para isso, para resolver esses problemas, nós temos a criação do Congresso de Viena, que vai se dar de 1814 a 1815. Então vão ser longos dias, meses, né, dos representantes das grandes potências, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, se reunindo para verificar como fica agora as fronteiras, como fica essa Europa pós-Napoleão. Então, essa é a função desse Congresso de Viena, redefinir as fronteiras desse continente europeu. Quem vai ficar no poder? Será o imperador? Quem será? Né? Será um cônsul? Vamos voltar à monarquia? Então, tudo isso será discutido nesse Congresso de Viena. Para definir as linhas, então, de estratégia, nós vamos ver que vamos utilizar dois princípios, o princípio da legitimidade e do equilíbrio europeu. O princípio da legitimidade, ele será utilizado para legitimar a volta das famílias que reinavam antes da Revolução, tá? Antes da Revolução Francesa. Então, Napoleão não existe mais, volta-se as famílias, né, que governavam antes da Revolução. O outro princípio do equilíbrio europeu, ele vai defender, então, que as grandes potências evitem que umas oprimam as outras. Então, para que se mantenha um equilíbrio, né, que não tenhamos aqui uma nação querendo invadir outra. Então, esse equilíbrio europeu é importante. Dentro desse Congresso de Viena, nós vamos ver que vamos ter líderes que vão defender o pagamento de indenizações por parte da França, então, por tudo que ela fez. Colônias que a França teria, então, se apropriado devem ser devolvidas, né, justamente para manter esse equilíbrio europeu. Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia vão realizar, então, uma nova divisão desse mapa europeu. Não respeitou os interesses dos povos aqui colonizados. No que nós temos é uma divisão baseada no interesse da potência europeia. Além disso, nós vamos ver que vai resultar um predomínio de um espírito conservador. Esse Congresso de Viena, ele procura conservar aquilo que era antes a Revolução, combatendo movimentos revolucionários e nacionalistas. Vai defender o direito legítimo, então, das casas reais, o retorno das fronteiras anteriores a 1792, criação de uma confederação germânica dos estados alemães e da Áustria, e a devolução de territórios coloniais ocupados, então, como já sabemos. Outro ponto derradeiro dessa era napoleônica, do finalzinho, é justamente a criação da Santa Aliança. Então, algumas potências vão entender que é necessário criar uma liga político-militar para combater novas revoluções. Essa liga vai ser formada por Áustria, Prússia e Rússia. Então, essa Santa Aliança é bem importante. O período que se seguiu, gente, ao Congresso de Viena, ele vai ser chamado, vai ser conhecido como o período da restauração, porque justamente as monarquias vão voltar, né? Vai ser restaurada. Aquilo que foi quebrado com a Revolução Francesa, porque eu não posso esquecer que ela difundiu ideais da igualdade, liberdade, fraternidade, né? Mas principalmente liberdade. Ela levou isto a outros lugares. A Revolução Francesa, ela acaba destituindo muitas monarquias. E com o fim do Napoleão, nós temos aqui esse período de restauração, de volta, né, de volta dessas famílias reais ao continente europeu, ao mando de fato. E nós vamos perceber que isso vai ficar dessa forma até mais ou menos 1840. Então, nós temos aqui um período de 20 anos, 30 anos, quando em 1840 nós temos novamente um movimento, novas revoluções vão abalar o continente europeu, porque esses ideais franceses, eles vão estimular segmentos sociais a lutar por melhores condições de vida. Então, em 1840, ressurge pontos de revolução no continente francês, exigindo cumprimento, né? A população, ela não vai não aceita que aquilo que foi paulatinamente conquistado pela Revolução Francesa simplesmente deixe de existir. Então, é um alerta importante aqui. Essa restauração, ela volta com tudo, volta sim, fica por um lapso de 30 anos e depois volta a ser abalado, porque as pessoas querem uma melhoria na condição de vida. Então, gente, nós temos que atentar para esses fatos aí,
Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho dessa era napoleônica. E vamos em frente, vamos estudar. E até o próximo Pod da Prof com Cristiane Pistoia. Até lá!